Sejam todos bem-vindos novamente. Estamos no 4º episódio do podcast de Médico para Paciente. E hoje uma temática super interessante. No mundo digital como esse, em que as informações correm aí à solta, a gente parar e perceber se aquela informação realmente é verdadeira é algo muito importante. E hoje na discussão, antes de apresentar a nossa grande convidada, tenho claro ao meu lado, meu querido Daniel. Daniel, boa noite. Boa noite, Luiz. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A nossa convidada, esse assunto bastante interessante. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa velocidade da informação, só já trazendo uma reflexão. Um certo Joseph, num passado não muito distante, falou que uma mentira repetida 1000 vezes pode se tornar uma verdade. Infelizmente, esse Joseph trabalhava para o Hitler e ele conseguiu fazer um estrago. Hoje, nós temos uns meios de comunicação, uns avanços, a informação tem se difundido muito rapidamente e uma mentira pode ser divulgada milhões de vezes. E a gente pode ver um estrago muito maior. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre que estrago uma mentira pode fazer na saúde de você que está escutando, que está vendo a gente. E para esta noite, para brilhantar esse nosso bate-papo, trouxemos nada mais do que uma jornalista que vai nos mostrar de que maneiras podemos nos desvencilhar de algumas estratégias para verificar. Será que aquela informação realmente é verdadeira? Porque a gente sabe que as informações influenciam tudo na nossa vida. Influenciam na política, na educação, na economia e, por que não, na saúde. Ela, Carol Santos, jornalista e produtora da Rádio Correio FM. Falei certo? Falou certo. Show. Certíssimo. E tá aqui para brilhantar e primeiramente agradeço a sua presença e por ter aceito esse convite. Nada, eu que agradeço, né? Já aqui agradecer desde então pelo convite de vocês de estar participando, parabenizar pela iniciativa também, porque é muito bom esse papo diferente, né? Muitas vezes o pessoal vai conversar com o médico, tem meio que uma trava, aquela conversa meio séria, mas aqui é mais descontraído, é conscientizando mesmo as pessoas de uma forma mais tranquila, né? Conversando mesmo, um papo Exatamente. mais cabeça, né? Exatamente. Um papo conversa mesmo. Descontração e informação. Isso. Baseado em ciência sempre. Eu acho que é o principal. A nossa entrega para o paciente é isso. É informação cientificamente comprovada. E eu inicio o nosso bate-papo trazendo uma reflexão. As fake news, que são, por definição, essas informações que são veiculadas, seja por mensagens em grupos de aplicativos como Telegram, WhatsApp, grupos de Facebook, no Instagram, por exemplo, se tornaram cada vez mais frequentes, lá desde 2018, principalmente, na época das eleições. Mas depois, com a pandemia, em que todo mundo ficou no home office, todo mundo foi para o distanciamento pessoal, houve a necessidade de a pessoa entrar no mundo digital cada vez mais presente. E isso fez com que pessoas que não têm formação em instrução tecnológica, instrução de informação digital, começassem a absorver uma série de informações que por vezes são duvidosas. Então, sem dúvida, a pandemia foi sim uma forma da gente expor nossos pacientes, então, a informações que muitas vezes não foram verdadeiras. E essas informações foram veiculadas aí, inclusive chegaram a ser depois postadas e colocadas em grandes revistas internacionais e que posteriormente foram mostradas que não eram realmente como tinham sido colocados. Coloco aqui como um primeiro ponto. Estou lá no meu grupo de WhatsApp, tão comum da família, e é colocado, muito entre tantos, que a gente silencia muitas vezes, e é colocado informação. Ensina pra gente aqui, pros nossos pacientes, de que maneira um paciente em que chega uma informação, ele pode levantar a suspeita de que talvez o que ele está lendo não é verdadeiro. Olha, você falou bem aí toda essa introdução, viu? Realmente, com essa questão da pandemia, principalmente, a gente entrou com tudo no meio digital e a gente passou a se comunicar ali pelo meio digital. Os grupos de WhatsApp acabaram se tornando meio que um espaço de informação, entre aspas, e é nesse espaço que as fake news estão circulando constantemente. Então, eu, como jornalista, né, eu sempre costumo desconfiar, principalmente, daquela informação que chega assim, clique aqui para você saber mais sobre o assunto. Esse clique aqui pode te levar para onde? Para um golpe, muitas vezes. Eu sempre desconfio também daquela informação que é muito grandiosa, Bombástica, por exemplo, assim, bombástica, né? Que vai dizer assim, clique aqui para você saber, fulano de tal adquiriu tal doença e descobriu a cura.
né? Clique aqui para você saber o que é que vai curar, ou determinada erva vai curar daquela doença. Clique aqui para você saber como adquirir essa erva ou onde encontrar. Então, essas principalmente informações na área da saúde de cura. O que tiver relacionado à cura, desconfia daquilo ali. Principalmente se a gente nunca ouviu falar nos grandes veículos de comunicação. O que são grandes veículos de comunicação? Olha, por exemplo, eu costumo, como referência para mim, antes de me formar em jornalismo e agora também, eu procuro, sempre que chega uma informação para mim, constantemente chega informação nos grupos de WhatsApp principalmente, e aí eu procuro saber assim, será que isso é verdade mesmo? Será que, por exemplo, um Globo está divulgando essa informação, é verídica? Porque aquele pessoal ali, antes de divulgar, tem o que a gente chama no jornalismo de checar, de aprofundar aquela informação. Sempre que chega alguma coisa na redação, a gente liga para quem está envolvido ali. Por exemplo, está relacionado a determinado, por exemplo, o Dr. Luiz Severo afirmou que encontrou a cura para, agora que a gente está vivendo esse momento da monkeypox, da varíola dos macacos. Mas será que é? Tem o contato do Dr. Luiz Severo, vou ligar para ele para saber. Então, o apurar isso, é entrar em contato com as pessoas para saber se realmente aquilo ali procede, se ela está envolvida realmente ali naquela informação. Só que muitas vezes o cidadão, o paciente que está ouvindo a gente, por exemplo, não tem o contato daquela pessoa que está sendo citada ali. Então, procura conhecer, por exemplo, com alguém, entra lá num G1, eu uso muito o G1, o portal Correio também, que faz parte do sistema Correio da 98 FM, são meios de informações, como a própria Globo, né? Muitas vezes a gente até brinca assim, que caiu um avião, mas será que é verdade? Não saiu na Globo ainda, então é mentira. Então, já tinha muito isso de confiar nos veículos de comunicação, citar mais uma vez, como a Globo. Só que hoje tem muito a internet. E a internet está meio que tirando essa característica dos veículos de comunicação, do jornalista. O papel do jornalista agora está ficando tão assim, banal, né? Qualquer um pode ser jornalista hoje em dia, infelizmente. Ou felizmente, porque tem algumas pessoas que, mesmo não sendo formadas em jornalismo, elas têm responsabilidade naquilo que elas estão passando para as pessoas, mas tem muita gente que não. Então você tem que desconfiar. Tem muito blog de informação no Instagram, no Facebook, na internet. Qualquer um faz um blog, arruma ali um patrocinador e sai publicando o que ele vê. Um acidente na rua, para ele já é informação, já vai dar like, então ele vai começar a gostar e vai sair publicando. Mas procura sempre se informar pelos veículos de comunicação confiáveis, né? Você sempre tem um que você gosta mais. Se você gosta da Record, procura acompanhar sempre informações ali na Record, porque se tiver a descoberta de cura de alguma doença, vai sair ali na Record. Ou então, liga, por exemplo, eu na rádio, né, o rádio tem esse contato mais direto com o público. De vez em quando, alguém liga para mim lá na redação para dizer assim, Carol, isso aqui é verdade? Eu ouvi isso aqui lá no WhatsApp, mas eu não sei se é verdade. Nesse período, por exemplo, de pandemia também, começaram a surgir muitas questões de auxílio, a questão da vacina. O pessoal ligava muito para a rádio para me perguntar se era verdade essa informação. Aí eu lá até que explicar para a pessoa mesmo por telefone que aquela informação não era verídica, né? Diversas vezes também para esclarecer, por exemplo, no jornal, porque já diante dessa questão da fake news, então o que eu fazia na pandemia, trazendo mais uma vez, levava muito médico. Acho que eu levei quase todos os médicos aqui de Campinas lá para a rádio para poder esclarecer as pessoas. Por exemplo, a Covid afeta a cabeça. Então, procura um médico que trabalha com a cabeça para saber se ele vai realmente explicar para a pessoa, dizer para ela se aquilo ali é verdade. Então, é sempre isso. Procura informar. Aqui em Campina Grande mesmo, as pessoas gostam muito dessa tradição do rádio. Então, ouve mais o rádio, aquele jornal matinal, ele vai trazer informação séria para você. Pegou a informação ali no WhatsApp, desconfiou um pouquinho, vai procurar nos meios de comunicação mais sérios para saber se aquilo é verdade. Eu sempre falo, o WhatsApp não é meio de informação, é para a gente fofocar ali, conversar, mas não se informar. Isso me faz também pensar, porque eu li recentemente que tem uma pesquisa, um núcleo de combate ao ódio nos Estados Unidos, eles tentem a evitar a propagação de fake news, igual aqui no Brasil, existem algumas instituições, e eles identificaram que as fake news nos Estados Unidos renderam aproximadamente 1,1 bilhão de dólares nos últimos 2 anos, e aí eles começaram a fazer um estudo por que isso estava acontecendo, e aí, junto com a Universidade de Oxford, foram atrás e investigaram, e aí eles identificaram que
Normalmente a fake news tem um poder maior por chamar muita atenção. Essa copy que você falou, que é uma frase muito interessante, ela tem uma facilidade de transmitir muito maior do que uma notícia verdadeira. Então eles acreditam que 70% das fake news tem um poder maior do que uma notícia verdadeira. Então é mais fácil você falar que descobriu a cura de algo do que, o tratamento é assim, use a vacina, é melhor do você... Então tende a ter uma propagação mais fácil e isso é bastante grave, né? E eles tendem... o combate vai justamente nisso, e é exatamente o que você falou, que é a gente ter um pouquinho mais de cuidado, e a gente sempre quer uma solução rápida, aquela coisa surpreendente e clicar ali, né? Mas muitas vezes tem alguém ganhando, tem muitos caçadores de like, né? Caçadores de clique, né? Tem gente faturando nisso, né? E eles identificaram também que no Google, 61% dos sites falsos estão relacionados lá no Google, e o Google deixa... Porque é tanta gente divulgando, porque é uma indústria, gente, é 1,1 bilhão de dólares que rende só nos Estados Unidos com notícias falsas, porque tem pessoas que ganham quando você entra naquele site errado com aquela notícia, tem aquelas propagandas do lado lá. Exato. E a presença, ganhando. você entrar no site, eles estão ganhando pela sua publicidade. De maneira indireta, você começa a se tornar o que eles chamam de leads, né? Você vê a propaganda, entra no seu inconsciente. Parte da população tem sofrido sim com informações inverídicas sendo colocadas aí pela pandemia. Na época da pandemia a gente ainda está nela, graças a Deus, graças às vacinas, reduzindo as mortes, mas as sequelas infelizmente ainda se apresentando. Mas essas populações elas são uma super onda de informações colocada, transmitidas e retransmitidas, como a gente já colocou aqui nos grupos de WhatsApp. Só que no fato na procura de desencorajar essa desinformação, a gente traz hoje essa discussão. Me conta, dentre as fake news que você chegou a ter contato dentro da pandemia, aquelas que hoje te lembra, que mais chegou a te impactar, nossa, isso, como é que criaram isso, como é que isso ganhou uma potência? Tu tem algum exemplo para trazer pra gente? Tenho sim, mas antes só para completar o que o Daniel falou sobre essa questão do Google, né? Muitas vezes tem muitos pacientes, e eu já fiz muito isso, estava sentindo alguma coisa, corria para o Google para saber o que era aquilo que eu estava sentindo, descobria que eu tinha um câncer ali sem ter nada, muitas vezes. Então, é perigoso também, principalmente nisso. Então, tem cuidado, não vai para o Google, vai para um médico de verdade. Justamente porque quando você coloca um sintoma lá, é muito mais chamativo aquele clique, saiba que tal sintoma que é o que você está sentindo pode ser câncer. Você vai clicar lá, vai abrir num site X ou Y com um monte de propaganda do lado e depois você vai ficar em outra coisa e as propagandas vão te perseguir. Você virou um lead lá e eles vão ficar fazendo remarketing que o pessoal fala, que é justamente isso. Na saúde ocorre muito isso, porque eles sabem que o acesso ao Google, que ficou muito popular, todo mundo consegue colocar, né? A maioria das pessoas que têm acesso à internet consegue colocar um sintoma, alguma coisa lá. E aí, normalmente, o que chama mais atenção é o mais grave, não é o mais real, sabe? E aí você vai clicar lá e é exatamente isso. Tem alguém ganhando, uma indústria farmacêutica, um hospital, alguma coisa, tá ganhando por aquela chamada espetacular, um jornalista, uma pessoa que tem consegue trabalhar bem as palavras e ele tem alguém ganhando, sabe? Isso é importante. Sempre tem. E olha, sobre uma fake news que chamou muita atenção, que eu vi muito as pessoas propagarem. Eu vi até jornalistas mesmo propagarem nos grupos que chegam a participar sobre essa questão das mentiras sobre a vacina da Covid-19, nesse período da pandemia mesmo. Me chamou muita atenção, porque eram coisas ali, estudos que nunca existiram, que o pessoal cita ali naquele texto. É um texto, muitas vezes, bem estruturados, que eles pegam trecho de uma reportagem que é original e coloca ali uma mentira. Então, questões sobre vacina, principalmente, tinham muitas, e me chamavam muita atenção, porque eu dizia, meu Deus, como é que as pessoas acreditam nisso ainda, se a gente está aqui falando que não é assim, a gente está com um especialista aqui falando que não é assim, que a vacina é feita, que a vacina vai ajudar sim. Aí sempre surge uma coisa, a vacina vai colocar um chip em você, a vacina vai fazer você... A vacina pode causar autismo, já tem até fake news colocando isso. Nossa, vai dar problema no coração, na cabeça, em todo canto, e por aí vai, né? Vai causar câncer, mais na frente você vai ter consequências e tudo mais. Sempre essas, né? Sempre vindo mais alguma. Infelizmente, isso tem trazido consequências, não só dentro da pandemia Covid-19, mas para fora. Outras patologias. Isso, né? A gente está vendo agora que o governo está tendo que fazer campanha para o pessoal tomar vacina da
Da poliomielite, gente. Exatamente. Pelo amor de Deus. Porque o pessoal não está indo tomar vacina, não é só da poliomielite, mas outras vacinas também, o sarampo, estão atrasando. Então, está impactando naquele calendário que era sempre certinho, que o pai sempre Era acompanhava. referência no Exatamente. E agora está tudo atrasado. Isso é consequência, sim, dessas fake news que foram propagadas aí, diante da vacina da Covid-19, infelizmente. Essa história da fake news me lembra um paciente, eu acho que eu, Luiz, como a maioria dos profissionais da saúde, trabalhou em alguma linha de frente aí, que popularmente conhecido, em alguma UTI, algum PS, nessa questão da UTI, da Covid. Eu tive um paciente numa UTI que eu trabalhei, que eu lembro como se fosse hoje, porque me marcou bastante. Eu fiz a admissão dele, que é quando o paciente chega na UTI, era um senhor de aproximadamente uns 65 anos, e ele chegou porque já estava com sintomas, já tinha uns 6, 7 dias e estava desaturando. Então, quando chegava num nível lá, ele chegou para a gente já saturando uns 82. E aí a gente colocou a máscara, que era o que a gente sempre fazia, e aumentando aos poucos. E aí eu consegui passar um tempo com ele, que era bem no início do plantão. Ele já chegou, quando eu coloquei a máscara, ele estava no máximo que a gente podia oferecer com a máscara, e ele mantinha uma saturação de 89, 90 no máximo. E eu já fiquei em alerta, porque era um senhor de 60 e poucos anos, e ele tinha bastante comorbidade, era hipertenso, tinha problema de diálise também, tinha um problema renal, então ele tinha aqueles monte de fatores de risco que na Covid a gente já estava começando a entender que os pacientes mais graves, assim, com esse tanto de comorbidade, tinham um maior risco de vir a óbito. Então, me deixava bastante alerta, toda hora eu passava lá para saber como é que ele estava. E a monitorização dele nunca melhorando, mesmo a gente otimizando tudo. E aí eu fui conversar com ele, sempre já falei pro Luiz, assim, eu gosto de escutar histórias e tudo. E aí nesses locais, às vezes quando o plantão está mais tranquilo, até mesmo quando estou num plantão um pouco mais agitado, eu gosto de entender o que está levando a pessoa a chegar ali, num plantão de cirurgia, que eu sou cirurgião, e aí às vezes chega um paciente num politraumatizado, alguma coisa assim, eu gosto de entender. Isso aí na minha própria formação. Aí nesse paciente eu fui lá conversar, e aí, o senhor tomou vacina? Quando foi que o senhor começou a ter os sintomas, né? E aí ele me falou, não tomei a vacina porque eu não acredito nisso, o pessoal está tentando manipular a gente tomando a vacina, um monte de fake news, falou um monte de coisa. Aí eu fiquei bastante assustado, porque assim, aí eu comecei a ter muitos pacientes depois que acreditaram nisso, que a vacina era um mal. A gente já tinha vacina quando esse paciente chegou, tá? Eu quero deixar bem claro que já tinha. E aí eu acabei tendo que entubar lá antes do final do plantão. Eu entubei, ele passou bem. Ele ficou mais uns 7 dias entubado lá na UTI. Infelizmente, ele veio a óbito depois, teve um monte de complicação, porque ele teve que fazer muita diálise lá na UTI, aquelas coisas foram complicando, e a Covid é uma doença inflamatória muito grave, né? Muitas vezes a gente esquece. Nessa questão, o paciente foi pego numa fake news, assim, ele acreditou nisso, alguém implantou, como foi divulgado um pouco, e fez, assim, para a gente entender que a informação errada, ela mata, né? Nesse caso, esse paciente, ele acreditou numa informação que não era correta e acabou vindo a óbito. E aí, no final, assim, eu lembro tanto dele, que teve vários outros também que acreditaram, mas esse aqui me marcou, porque depois teve um problema que o pessoal me falou, que para liberar o corpo, o pessoal descobriu, até vieram me falar, que eu conheci o paciente, que eu cheguei a conversar bastante com ele, que ele teve um problema para liberar o corpo dele porque ele tinha uma esposa e tinha uma amante que meio que ele morava com as duas, sei lá, o cara, sabe aquelas coisas de pandemia. E aí que a esposa que veio e aí a amante que teve algumas vezes que ela quis visitar e não deixaram porque a esposa descobriu aquilo naquele tempo. Imagina, se o cara acordasse, acho que o vô foi porque a casa caiu para ele, né? Aí eu sei que a esposa queria enterrar e a amante falava que ele tinha falado para ela que ele queria ser cremado, né? E aí, não sei que foi um quebra-pau, falaram que depois lá fora, tiveram que chamar a polícia, que as duas começaram a brigar, e eu vou lá, né, sabe, pra onde que ia o corpo, né. Acabou que esse vô acabou sendo enterrado, a esposa ainda tinha bastante direito aí, porque ela era a oficial, né. Mas eu entendi, assim, ficou marcado porque, assim, esse vô, bastante conversador, tudo, por mais que eu troquei um monte de ideia com ele antes dele evoluir, assim, já estavam bastante preocupados, mas ele me contou algumas histórias e eu não me surpreendi bastante com essa vida dele que ele tinha escondido de mim, que depois que o pessoal falou que tinha um problema das visitas dele, acabou tendo isso. Mas infelizmente, assim, era um cara bem legal, tudo, mas ele acreditou nessa questão da fake news. Né? E a gente fala muito, a gente até começou falando sobre essa questão da fake news na internet, mas muitos idosos, até o pessoal
que não tem muito acesso à internet acaba sendo influenciado também. Porque quem tem acesso à fake news que está ali sendo propagada na internet, ela vai falar para ele. E muitas vezes isso vai ficar ali na cabeça. E essas pessoas são mais rígidas. E quando elas acreditam no negócio, elas vão até o final. Exatamente. Então não tem como tirar da cabeça deles, como foi no caso do senhorzinho. Exatamente. Tem uma pesquisa publicada no jornal Portal Hospitalar, em que coloca que de 10 pessoas que foram questionadas, 9 brasileiros disseram que receberam alguma informação errada em relação à Covid. E aqui que a gente está falando muito de vacina, reforçar para você que está em casa nos assistindo. Não há qualquer contraindicação para a realização da vacina da Covid-19, a não ser pessoas que tenham tido alguma reação vacinal a esse constituinte da vacina da Covid-19. Ou seja, do ponto de vista neurológico, que chegam pacientes para mim perguntando: doutor, eu tenho convulsão, posso tomar? Pode. Doutor, eu tenho dor crônica, posso tomar? Deve. Pacientes com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagista, dor crônica, devem sim ser encorajados. Então não há uma contraindicação para a vacinação contra a Covid-19. A gente está aí, a gente percebe que os números cada vez diminuem em relação aos óbitos, em relação aos casos, e foi claro, por conta das vacinas e por conta da adoção das medidas de afastamento e lockdown necessários, infelizmente. Milena, quando você escuta ou vê uma notícia a respeito da parte médica que tem alguém fazendo um tratamento XY com excelentes trabalhos, com excelentes resultados, mas que na verdade a gente vê que na informação, que naquele tratamento beira o charlatanismo e tal. Às vezes vocês conseguem apurar, como é que vocês conseguem ver, por exemplo, aquelas questões de soroterapia em excesso, umas luzes diferentes. Quando vem alguém assim que está tentando propagar ou divulgar, como é que vocês fazem lá na rádio? Vocês deixam ele entrar e divulgar? Ou ele tem alguma coisa, vocês filtram alguma coisa, perguntam para alguém: esse tratamento é verdadeiro? A gente está trazendo um charlatão aqui. Como é que vocês fazem? Vocês usam consultores, alguma coisa assim? Como é que... Olha, não tem essa questão dos consultores, né? Mas a gente sempre desconfia. Por exemplo, até já teve alguém querendo fazer publicação lá, comercial, né? Divulgar o produto lá na rádio. Justamente era até esqueci o nome do produto, não vou nem falar aqui, né? Mas que era pra... melhorava tudo. Tipo assim, melhorava a sua autoestima, dor pra coluna, pra dor na cabeça, pra tudo. A gente dizia: gente, não é possível, não tem esse medicamento que melhora tudo assim. E aí, algumas pessoas... fui pesquisar na internet, né? Eu vi que era muito vendido, que era divulgado também na internet, em outros locais também, que foram divulgados, mas aí eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. E o cara queria divulgar, inclusive, no jornal. A gente falou: como que a gente vai divulgar isso no jornal se a gente tá todo dia aqui dizendo que não é para as pessoas acreditarem em qualquer coisa, que não existe esse medicamento milagroso. Então, a gente mesmo que tá ali na frente do jornal, porque... um jornal que é o Correio da Manhã, que eu faço a produção, que é muito conhecido, líder de audiência, e a gente tem essa credibilidade de estar passando informação séria para o pessoal. Tá todo dia ali na casa das pessoas dizendo assim: vá tomar vacina, é a vacina que vai lhe salvar da Covid, as medidas de afastamento aqui vão funcionar. Aí chega uma pessoa e diz assim: eu tenho um medicamento milagroso que vai curar todas as dores do pessoal, vai servir para o coração, para a cabeça, para a mente, para tudo. A gente não pode divulgar isso aqui. Então, aqui, não. Se a emissora quiser divulgar, ela divulga em outro horário. Mas no nosso horário, não dá muito certo. Porque não dá para a gente divulgar uma coisa e acabar fazendo outra. Então, tem que estar sempre atento, né? Principalmente a gente que tem essa responsabilidade, como eu falei, de estar passando para as pessoas a informação correta. Se a gente ficar ali divulgando aquele medicamento, vai ter alguém ali que vai comprar aquele medicamento e que vai, sim, passar mal, que vai ter alguma contraindicação, vai ter algum piripaque tomando aquilo, porque não é possível esse medicamento ser tão milagroso assim, e acaba respingando na nossa credibilidade. Então, como comunicadores, a gente tem essa responsabilidade, sim, de checar tudo que se chega ali. Isso. Acho que uma coisa fundamental que é importante para o profissional do jornalismo é essa responsabilidade de double check, né? Uma dupla checagem, uma rechecagem da origem da informação, da veracidade. Daí a necessidade de convidar pessoas que já são experts no assunto, checar em outros meios de comunicação, seja na TV, seja na internet, seja em outros rádios, e verificar o quão que está chegando e o quanto que isso realmente está
sendo verdade, já que isso impacta na vida da população. Algo importante que a gente vem colocando é que essas fake news elas entram como se fosse numa câmara de eco, e o WhatsApp é meio que isso. Ele entra e você dispara para 1.001 pessoas. E o resultado disso são notícias que você... Nossa, quando chega para mim, por exemplo, uma fake news que não seja ligado à Covid-19, que me fez lembrar aqui, é paciente perguntando, doutor, quem usa celular tem tumor cerebral? Gente, isso já foi veiculado, e se você colocar agora no Google, você vai encontrar uma série de sites colocando isso. Não, gente, não há associação de uso de celular com tumor cerebral. Reforço aqui que os tumores cerebrais, eles são associados a doenças predisposição genética própria. Você tem a tendência genética de ter aquele tumor. Muitas vezes é uma alteração genética única no seu gene. Nem tem associação familiar. Então, uma pessoa, meu pai teve um tumor cerebral, eu vou ter. Não, a relação é menos de 5%. Então, é uma tendência genética sua, uma mutação no seu gene que predispôs a desenvolver aquele câncer. Então, não há essa associação. Aí eu queria escutar de Daniel. Tu lembra de alguma fake news aí voltada na tua especialidade que tenha te impactado? Tem várias, como omeprazol causando câncer, cara. Essa é clássica demais, porque o pessoal, um dos medicamentos mais seguros até pouco tempo atrás, até na década passada, se tinha estudos falando que era muito bom e tal, aí começaram a desenvolver melhor a indústria, e aí não sei por que alguém, sempre tem um intuito, sempre tem alguém ganhando para gerar uma fake news, sabe? Então, alguém implantou isso, alguém falou forte, poderoso, que falou que o omeprazol gerava câncer. Você acha que foi a vozinha que está me procurando no meu consultório, num plantão, que criou que o omeprazol causa câncer? Então, isso causa um transtorno para a gente, que às vezes é um paciente que precisa, tem uma úlcera, tem algo e eu preciso usar o medicamento, mas já colocaram essa fake news na cabeça dela, e aí até a gente conseguir dar um trabalho, mas a gente é um papel nosso como médico. Se eu sei que aquilo é errado, eu vou explicar para ela e ela vai sair, eu espero que eu consiga, na consulta, convencê-la por A mais B que o omeprazol não causa câncer e vai ser um medicamento que ela vai tomar. E, se possível, que ela propague o contrário. Exato. Sabe? Porque ela tem um poder ali na influência da família dela de propagar informação, e vai ser agora o que era errado, agora ela aprendeu comigo, eu consegui passar uma informação correta para ela, e ela conseguiu ali entender e vai fazer o tratamento, tudo. É importante a gente ter esse trabalho também de combater as fake news, sabe? Chegou algo errado no consultório, se você escutou algo, fala, será que é realmente isso? Eu tenho uma informação falando que não é isso, sabe? Porque existem também nos meios nossos de comunicação, a gente cresceu tanto, né? Está se desenvolvendo tanto com a comunicação muito rápida, não existe uma regulamentação ainda, sabe? Então, e também não é para ter. Eu acho que a gente está numa democracia, eu só acho que quem divulga fake news, e se você tem que checar, para você não ficar compartilhando. Então, se o cara ficar botando a mentira e não compartilhar, entendeu? Se não tivesse o Joseph lá do Hitler lá para ficar compartilhando que foi um cara que era um estrategista, ele era... Na questão de propaganda, ele já era muito bom, tá? Na época lá da década de 30, ele já era muito bom trabalhando na questão de propaganda, de marketing da época. Então, ele só pegou uma mentira e divulgou bastante. Então, se não tiver um cara talentoso para divulgar, fica difícil. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar divulgando também nos nossos meios, sabe? Infelizmente, às vezes, a gente vê algumas pessoas famosas que, às vezes, entram numa fake news e acabam morrendo. Bato nessa tecla. Teve nos Estados Unidos uma blogueira chamada Mari Lopes, que era até influente ali no meio latino, tudo. Ela tinha um canal com uma sobrinha, e ela desenvolveu um câncer de mama, e por uma fake news falou que ia fazer uma dieta vegana para curar o câncer de mama. E aí, obviamente que isso não existe, e ela acabou tendo metástase, e aí quando ela percebeu que precisava voltar, ela conseguiu ainda falar que aquilo era errado, mas a sobrinha dela tem vários relatos na internet, tudo, tem até um depoimento que eu achei depois, ela falando que a tia só morreu porque ela não seguiu completamente a dieta até o fim, mas ela já estava praticamente assim, Nossa. já estava naquele final, e aí ela tirou todos os depoimentos que ela tinha no blog, que a tia falando, não façam isso, eu vou morrer por causa disso, dessa minha escolha. E ainda a sobrinha ainda continuou batendo nessa tecla, né? E aí eu não vou tão longe. A gente teve
há pouco tempo, o Marcelo Rezende, que tinha um câncer de pâncreas metastático para fígado, que fez a primeira sessão de quimioterapia no melhor hospital, que era uma pessoa com poder aquisitivo bom, teve um efeito colateral, como a maioria das quimioterapias vão ter, né? Principalmente náusea, tudo. Ele abandonou o tratamento, estava num serviço de excelência no Brasil, quiçá no mundo, tá? Ele abandonou o tratamento e começou a fazer uma dieta cetogênica por um charlatão, né? Convenhamos, alguém falar que um câncer de pâncreas vai ser tratado por uma dieta, né? E infelizmente ele acreditou, porque às vezes as pessoas quando estão com doenças muito graves, qualquer coisa que você falar, se você tiver Dá uma esperança, né? Se você conseguir argumentar, ela vai acreditar, tá? Sabe? Então, muitas pessoas às vezes se aproveitam disso também. Eu acho que não estava errado, não era o Marcelo nem a blogueira americana de acreditar naquilo. Foi quem criou e quem influenciou, sabe? Porque ele está num momento de fragilidade. E aí se torna bastante difícil para nós da área. Às vezes, quando já vem um paciente com a fake news enraizada na cabeça dele, é difícil. Às vezes a gente não consegue. Porque imagina, o Marcelo Rezende tinha acesso à informação, tudo, mas os melhores médicos do Brasil não conseguiram tirar essa ideia dele, sabe? E essa questão que você falou também, da questão da liberdade ali na internet, né? Acho que muitas vezes a impunidade é que faz com que essas pessoas criem essa coragem, porque acho que você deve ter muita coragem, porque é para fazer uma maldade com a pessoa, de você criar uma informação falsa, porque você vai ganhar com aquilo, né? Tem gente que recebe para aquilo, sim, com certeza, como o Daniel falou, alguém está ganhando com aquela mentira para alguém morrer. E vai morrer. Por exemplo, nesse caso do Marcelo Rezende, que eu estava falando ali, antes dele falar, eu já estava lembrando do Marcelo Rezende, porque foi um caso assim que marcou muito. E aí o pessoal pode falar, mas ele era jornalista, ele tinha informação. Mas quando coloca na cabeça é muito difícil. E as pessoas sabem atingir no ponto fraco. Exato. Porque você está doente, ali o que você quer a cura, você quer sair daquele sofrimento. Então, o que lhe oferecerem ali, você vai se agarrar naquilo. E foi o que aconteceu com ele. Então, acho que a impunidade, essa questão das pessoas confundirem muito, essa liberdade que a gente tem na internet para fazer maldade, isso é muito ruim. E essa falta da punição mesmo para essas pessoas. Porque elas sabem que vai ter uma pessoa que vai pegar aquilo ali, que vai compartilhar, e vai ter uma outra pessoa que também vai acreditar naquilo ali e vai sair compartilhando. Então, não é a questão do controle. Acho que não tem que ser o controle, porque na internet essa liberdade que a gente tem de falar, que é o bacana, que é de você compartilhar, mas tem uma punição para aquilo, né? Tem uma lei que possa reger aquilo, acho que é assim que fala, para controlar mesmo essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque é crime, você está causando a morte de uma pessoa por conta de uma frase que você coloca ali. 2 pontos importantes aqui que a gente está colocando. Para reforçar, não há alimentação que cure câncer. Não, a boa alimentação pode evitar sim o câncer. Evitar a gente estimular alimentações ricas em fibras, vegetais, uma alimentação saudável, um equilíbrio, evitar utilizar, sim, ômega 3, peixe, frango, evitar em excesso carne vermelha, evitar fumar, fazer atividade física, isso sim, são mensagens que devem ser reforçadas. Mas um ponto aqui importante. Muitas vezes, a gente às vezes pode até confundir, os nossos pacientes confundem opiniões que aparecem na internet com informação. Às vezes é difícil a gente definir. Será que aquela opinião, ou mesmo charlatanismo, ela é realmente baseada em evidência científica? Nós, na medicina, a gente utiliza muito plataformas digitais, onde tem artigos científicos publicados, revistas de alto impacto, que fazem com que haja uma revisão dos grandes editores, experts naquele assunto, para permitir que um assunto seja publicado. Mas essas checagens mesmo acontecem, e mesmo assim, às vezes, tivemos dentro da pandemia artigos que foram publicados em grandes revistas, que depois foi identificado numa rechecagem de que, na verdade, a metodologia não era adequada, de que tinha um viés mercadológico por trás. Então, isso realmente é importante. As opiniões, elas podem ser dadas, eu tenho um blog, Daniel tem um blog, o Instagram, os médicos estão na internet como uma forma, e a gente encoraja isso, e nós estamos aqui fazendo hoje isso, porque a gente acha que nós, médicos e profissionais de saúde, devemos sim estar dentro onde o paciente está. O nosso paciente está na internet, está no Google, está no Instagram, está no Twitter, está no YouTube. Devemos, portanto, estar presentes, informando e reiterando o que realmente é baseado em evidência. Um ponto importante que eu queria trazer aqui em discussão
Dentro dessa gama de informações das fake news, a gente sabe que muitas delas nem são produzidas dentro do país, né? E elas adentram aqui no nosso país de uma maneira facílima. Eu queria ver de ti, que fake news internacionais, digamos assim, que foram manipuladas e criadas e que você viu atuar de maneira forte sobre a nossa população? Ai, deixa eu ver aqui, porque teve. Eu acho que teve uma que foi até. Teve aquelas da Fo- política, né, que a gente não vai nem comentar, tem da em período política, da principalmente política. agora Não, também. com Aí é que tem. certeza. Mas teve relacionada à saúde, sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Na pandemia mesmo tinha artigo que falava de um medicamento, Cloroquina, da gente, cloroquina. a Da cloroquina cloroquina. tinham vários artigos. E realmente o pessoal pesquisou muito em relação a isso, quando Exatamente. começaram a surgir essas informações que a cloroquina servia para o tratamento da Covid-19. Só que eram artigos que ainda estavam no início, que não eram concretos. E as pessoas começaram a publicar como que se fossem resultados concretos ali. Mas eram ainda pesquisas ainda no seu início, que ainda estavam supondo que poderia dar certo, que não estavam com a metodologia correta de E eram ser metodologias em aplicada. ratos que foram transpassadas e achava que na medicina translacional em que a gente pode aplicar uma coisa que eu conheço que eu apliquei nos ratos ou em algum tipo de outro roedor e colocar para a população. E até então não tinha isso. Era uma coisa in vitro que depois queria ser colocado para a população Estava no humana. início ainda da Então, pesquisa, o pessoal já estava realmente, publicando. depois se identificou que não tem essa relevância científica e não modificou a história natural da doença, né? À toa que a gente teve aí tantas mortes associadas. Assim, no nosso meio, tanto eu como o Luiz, o pessoal da área da saúde, a gente recebe muita informação da indústria farmacêutica e cabe a nós, eu fui na minha formação, na minha graduação e na residência sempre questionar essa questão, né? Porque cabe a gente investigar e não um representante que na verdade é um vendedor que está vendendo remédio, ele nunca vai falar que tem tal efeito colateral, que tem esses riscos, né? O que me lembra, o que me faz dar, até às vezes fazer um conselho, para quem tiver de boa e gostar de uma boa série, tem uma série que chama Dopesick, que é sobre um medicamento que o Luiz prescreve bastante, já prescreveu, né? Hoje tem outros, que é o da oxicodona. Ele mostra exatamente como que foi feito o marketing dessa medicação na década de 90, ali para os anos 2000, que virou uma epidemia nos Estados Unidos, justamente porque eles conseguiram implementar para nós médicos que a medicação não causava dependência. E aí foi prescrito sem nenhum controle e o pessoal se tornou muito dependente. E tem uma epidemia lá nos Estados Unidos de consumo de opioides, tipo assim, de você andar com um antídoto e ter o antídoto igual a gente tem, teoricamente, um desfibrilador nos grandes centros. Lá tem o antídoto porque as pessoas vão consumindo demais e o antídoto salva. Então, é nesse quesito que tem da gente, às vezes, procurar a informação correta. E no próprio seriado tem um médico lá que vai ser enganado e depois ele tenta, não vou dar spoiler para caso alguém queira assistir, ele vai tentar mostrar a informação correta depois. Ele fala, ó, errei e tal, ele vai atrás. Para você, quando você recebe uma informação que é errada e que, infelizmente, às vezes num momento, num lapso, você repassa. O que você faz? Você já teve esse momento que você recebeu uma informação e às vezes sem querer, ou no ato, assim, naquele afã de achou tão boa, vou compartilhar aqui, você passou e o que você fez? Olha, acho que eu já compartilhei, sim. Não necessariamente, mas acho que já, da área da saúde. Mas aí eu na internet, no caso, né, na minha rede social, de compartilhar informação. Então, depois eu vi ali que aquela informação ali estava errada. Eu não apaguei, mas eu postei uma outra publicação informando com a informação correta, afirmando que aquilo ali era mentira e alertando para as pessoas que qualquer um pode cair numa fake news e que é importante a gente estar alerta a cada ponto, como eu falei, a uma frase, a tudo mais. Isso já aconteceu. Acho que todo mundo já compartilhou uma fake news e voltou atrás. Então, assim, é sempre bom. Se você compartilhar uma fake news, não é errado, você não está cometendo um crime, mas você viu que aquilo ali é mentira, corrige aquilo, posta novamente ou chega lá para a pessoa e diz, não era muito verdade aquilo ali não, a verdade é essa aqui. Isso é importante, nos grupos de WhatsApp, um primo coloca uma informação errada. O que você orientaria? Jogar o problema no grupo ou em inbox? Olha,
Se for no grupo da família, né? Se for alguém que você já sabe que é alguém que pode ser, né? Fazer uma confusãozinha, você fala diretamente pra pessoa. Fala assim, Você tem que falar no fulano. grupo, porque é a confusão Eu que é falaria legal. no grupo, né? A Mas confusão tô que é legal falando pro pra ter... pessoal pra evitar briga em casa lá no pessoal que vai Exato. acompanhar, né? Aquela pessoa que tá trabalhando, quando ela abrir o grupo, ter lá 300, sabe? Porque você botou a pimenta no negócio. Mas assim, às vezes é necessário, porque às vezes a fake news é tão Eu já fiz grosseira isso, que, tipo assim, meu tem Deus. um grupo lá na comunidade onde eu moro, né? E aí o pessoal compartilha muita fake news por lá. E aí eu chego lá e falo, ó, pessoal, não é isso aí não. Tá errada essa informação. E aí a pessoa já vem com ignorância. Eu falei, tá bom, só fiz orientar, né? Essa informação tá errada, mas se você quiser seguir compartilhando, tudo bem. Mas aí sempre aí vem uma pessoa que concorda comigo e fala assim, realmente tá errado, é melhor apagar essa informação aí, tudo bem. Tem uma pessoa que chega e só vai compartilhar e diz assim, quando você fala, isso é errado, aí essa informação é fake news. Eu falo, olha só, estou compartilhando de um outro grupo. Sempre tem esse também. Exato. E aí é importante esse aí também. Aí você falou, meu filho, então pare porque então, é fake news, viu? Tenha cuidado, chega, exatamente. chega. Então pare de compartilhar se você está seguindo aí com os compartilhamentos. Na nossa área, nesse período de pandemia, cara, eu caí numa fake news e eu prescrevi a azitromicina há um tempão, cara. E eu confesso aqui, como muitos colegas, nunca prescrevi cloroquina, graças a Deus, nem ivermectina. Obrigado, Senhor. Amém. Agora, a azitromicina eu caí porque eu tinha lido um artigo e eu acreditei naquele artigo, inclusive porque muitas pessoas que têm fibrose cística, às vezes usam a azitromicina como para ajudar também na questão da inflamação e tal. E aí o artigo colocava aquilo e depois vieram um monte de artigos falando aqui. Cara, eu cheguei a prescrever a azitromicina um tempão, prescrevi um antibiótico para um vírus, cara. Eu, como paciente, eu tive Covid 3 vezes, né? Então, na primeira Covid, tomei tudo que tinha direito. Azitromicina, Tamiflu, corticoide, Aerolin, tudo que você possa imaginar. Na segunda Covid, já ainda tinha um começo aí do pessoal prescrevendo cloroquina. Fui no infecto, ele orientou, tá bom, vamos pra cloroquina. Só na terceira que eu, não, gente, agora já aprendeu, né? Fica em casa, em repouso e observa sinais de alarmes. Ponto. Ah, mas demorou, hein? Demorou. Ainda tomou. E ainda foram 3 Covid, gente. E essa questão da cloroquina também, né? Quando surgiu a cloroquina, serve para o tratamento, evita casos graves da Covid. Tem muita gente indo comprar cloroquina. Sim. E faltou para quem precisava da cloroquina. Exatamente, pessoas que tinham doenças reumatológicas, faltou a medicação. Tinha gente que teve paciente que chegou, doutor, só pode prescrever aqui porque eu quero guardar. Não, teve muito isso. Nossa, Teve muito isso. É a família, então. Porque antes não precisava de receita controlada, mas depois veio a confusão de todo mundo querendo, precisou até receita, foi aquela confusão. Gente, pra você ver, né? Como as informações, elas influenciam positivo e negativamente. E as fake news, elas têm um poder ainda muito mais impactante, porque elas atuam de maneira negativa e você faz uma decisão errada. Por exemplo, decidir quanto à parada no tratamento de um câncer. Por exemplo, decidir em relação a parar. Já tive paciente que tem Parkinson, rigidez, lentidão de movimentos, tremor, e viu na internet que o que ia melhorar era chá. Um chá que era de alho com alguma outra coisa, nem lembro mais. E ele decidiu de que iria parar o tratamento, que ele queria ver que o chá de alho era uma possibilidade para o tratamento dele. Gente, veja, eu nem encontrei isso na internet. Eu lembro que eu estava no consultório, ainda abri o computador para tentar procurar e tal. Mas você vê como algumas crenças, aí entra aí na jogada crenças. Quanto que as crenças também podem impactar. Claro que a gente sabe que a medicina alternativa, talvez até mesmo um pouco da medicina integrativa, ela tem alguns pontos que ainda não tem evidência científica baseada ainda. Só que a gente reforça. Os tratamentos alternativos e a medicina integrativa, ela está abrangendo cada vez mais, mas o que é tratamento standard, aquilo que tem comprovação científica, não pode ser interrompido. Ele é em paralelo. Então, a busca pelo tratamento perfeito em doenças crônicas, infelizmente, não existe. O que existe é a nossa entrega no tratamento que tem melhor evidência científica para melhorar a sua qualidade de vida. Então, notícias que vão aparecer dizendo que a cura do Parkinson, a cirurgia que cura Parkinson, a cura da epilepsia, infelizmente, a gente não tem curas nessas doenças crônicas. E o acompanhamento com o especialista e as atividades físicas, reabilitações, é o que muda a história natural. Entra aí, por exemplo, a mesma coisa do autismo. Gente, quantas e quantas medicações já foram colocadas como cura do autismo? E, infelizmente, hoje, o que a gente entende, o que vai melhorar o autismo, são as reabilitações. É a
psicologia, é a fono, é a psicopedagogia, é o acompanhamento multiprofissional. E isso faz com que aquele paciente com autismo melhore a sua linguagem, melhore seu comportamento, melhore a sua performance. E, claro, a conscientização da mãe, do pai, que é a grande necessidade de estímulo naquelas terapias multiprofissionais. Sem dúvida, isso é o que muda. Então, veja, as diversas notícias que podem veicular dentro dos grupos, elas devem sim ser checadas. A gente trouxe hoje uma jornalista que ensinou pra gente algumas ideias. Algo interessante que ela colocou. Poxa, se eu tenho informação, antes de sair compartilhando, veja num outro local. Vá no site da Globo, no site da Record, no site da rádio que você acompanha e verifique o que é que estão falando. Pergunte a uma pessoa de confiança, já ouviu falar nessa... Principalmente quando é relacionado à saúde, sabe? Porque a gente já mostrou alguns exemplos aqui, né, nesse bate-papo, que a informação errada pode matar, né? Diferente de outras informações, às vezes pode causar um prejuízo financeiro, pode causar... Você falou até da questão da crença aí, vou até trazer um relato. Recentemente mesmo, meu tio tem os seus 70 e poucos anos, mora no sítio lá. Tava com uma coceira no ouvido que não passava essa coceira. Sabe o que ele fez? Ai, meu Deus. Ele colocou um alho no ouvido. Sabia. Ficou temperado. Ficou temperado o ouvido dele e ele quase morre. Teve que ir no médico e tá fazendo tratamento, porque... Fez uma otite, uma inflamação. Fez uma otite. Exato, inflamou. É muito perigoso. E essa questão também da fake news, né, que você falou, então, causa um impacto negativo, realmente. Tem também, por exemplo, até no período da Covid, que começaram a surgir, tiveram aplicativos, o próprio Ministério da Saúde, acho que foi no período do Mandetta, sim, que criou o aplicativo e tinha lá a aba para desmentindo fake news, e era muita fake news, eu acompanhava lá diariamente, porque era muita fake news, principalmente não só pela Covid, mas de outras doenças também. Eu deixei de seguir o aplicativo porque ele não estava mais se atualizando, né? Então apaguei. Mas no próprio site do Ministério da Saúde está sempre atualizando sobre informações da saúde também. Então é uma fonte também para você, paciente, você que está nos ouvindo, nos assistindo, acompanhar informações sobre a saúde. Algo interessante também que você observa nas postagens do Instagram, né? Antes deles, quando você faz alguma postagem que está ligada à Covid-19, ele mostra um alerta. E nesse alerta ele bota um link para direcionar para o CDC, Ministério da Saúde e outros sites que podem você estar comprovando. É sempre uma forma da gente checar e rechecar. Claro, a gente reforça. As informações, elas estão aí. O mundo digital e o país democrático de direito onde a gente vive, ela permite que todo mundo possa colocar a sua opinião. Mas entre a opinião e a informação, existe a veracidade. Eu acho que é isso que a gente reforça aqui. A veracidade é que faz com que melhore a qualidade de vida, que traga um bem-estar e que evite a não piora do quadro clínico do doente. Os pacientes, muitas vezes, eles estão extremamente lesados por conta do seu processo de saúde, doença, do seu processo de adoecimento, e a cura, aquela esperança surge como sendo a última Coca-Cola do deserto, a última esperança, e eles seguram naquilo. E estamos aqui discutindo hoje, e estamos aqui nos nossos consultórios trazendo informação, reiterando o que realmente é relevante cientificamente para trazer melhor qualidade de vida. Eu quero agradecer a presença da Carol. Carol, foi muito bom estar com você aqui. Esse bate-papo, acho que o nosso objetivo era tentar mostrar para as pessoas que é importante a gente se informar, mas de informar da maneira correta, como o Luiz falou. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês mais uma vez, parabenizar por esse papo, nessa paciente, médico, essa interação muito bacana mesmo. Vou seguir acompanhando, já acompanhei o episódio que o Luiz me enviou. E dizer para o paciente, né, para o pessoal que está acompanhando a gente, que a internet ela não é ruim. Quem é ruim é quem está usando aquela internet ali para ganhar alguma coisa com o seu sofrimento. Então, você está com algum problema, está com algum sintoma, procura um médico, porque a internet não vai te receitar um medicamento adequado. Ela nem sabe, não tem nem como fazer um exame em você. Então, na internet, tá triste, porque você está passando por um sofrimento, de uma doença, procura uma música, vai te ajudar a refletir. Mas, para cuidar do seu estado de saúde, procura um médico. E procura se informar, como eu falei, nos grandes meios de comunicação, que você tenha confiança de verdade, né? Tradicionalmente, quando acontece alguma tragédia, acontece alguma coisa, o pessoal liga a TV para assistir a Globo, para assistir uma Record, esses grandes veículos de comunicação que estou só usando como referência. Então, faz isso também com o seu médico. Seu médico, em relação à saúde, é a referência aí
correta para você buscar se informar sobre o seu estado de saúde, sobre qualquer outra informação, seja no posto de saúde aí próximo da sua casa, seja num grande hospital que você tenha acesso. A informação correta é uma obrigação de todos nós e, mais uma vez, parabenizar vocês aqui, porque não é só uma conscientização, mas é um papel de educação também, é como a gente sempre Exato. faz também. A informação salva, a desinformação mata. Mata, exatamente. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um ótimo papo. Tchau, Espero que tenham tchau. gostado. Tchau, tchau.